Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. E o vídeo de hoje é mais um texto machadiano, é mais um livro machadiano. Bom, prepare-se, tá? Aula organizada. Primeiro, aspectos técnicos, qual que é o foco narrativo, quando aconteceu a história, onde ocorreu. Depois, enredo, a espinha dorsal, qual que é a historinha aí, professora, que eu preciso saber para fazer minha prova. E por último, como que eu posso utilizar esse livro na minha redação. Bom, prepare-se, papel e caneta na mão e vem comigo. Para a gente começar, informações técnicas, anote aí, tá? Foco narrativo em terceira pessoa e é um narrador onisciente. Machado, ele tem essa característica, você vai ver outros videoaulas aqui no meu canal e você percebe que o Machado de Assis, ele tem nos seus narradores um aspecto psicológico. Sim, ele consegue descrever as características psicológicas, comportamentais, as habilidades, o jeito de pensar e de se postar desses personagens, tá? Então é terceira pessoa, narrador onisciente. É do período romântico, na realidade essa é a última obra do período romântico do Machado de Assis. Daqui em diante ele vai adentrar aí no período realista. A obra inicialmente ela foi escrita em folhetins no jornal O Cruzeiro e depois que ele escreveu todos esses folhetins em 1878, no mesmo ano, ele organizou isso num livro, tá? E por último, a obra fala ali de um período de 1865 até 1870. A gente percebe isso porque, anote, a Guerra do Paraguai, que o Brasil participou, vai aparecer aqui nessa obra. Ah, detalhe, o local, né? Onde ocorreu a história, claro, no município de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Município de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Pessoal, essa é uma obra com o Machado de Assis, aí a maioria das obras dele viraram filme e viraram novela. Essa daqui especificamente, filme e novela. Acertou! Bom, informações técnicas dadas, anotadas, sua professora vai pedir isso, vai cair na prova, anote aí, tá bom? Agora vamos para nossa historinha aqui. Inicialmente, a história já começa ali apresentando um pouquinho o Luiz Garcia. Luiz Garcia, ele é pai da Yaya Garcia, né? Na realidade é Lina Garcia o nome dela, Lina, L-I-N-A, e nesse período chamavam as crianças ali, ela tinha nesse período 11, 12 anos, chamavam ali as crianças, as garotas de Iaiá, Iaiá as garotas e Ioiô os meninos. Então, um apelido carinhoso ali, uma forma carinhosa que o pai dela chamava ela de Iaiá. Ela não tem mãe, a mãe dela faleceu, o Luiz Garcia amava muito essa mulher, então pensa ali, ó, a felicidade dele, ela estuda num colégio interno, então a felicidade dele é quando chega os finais de semana e ele pode curtir a filha dele, ela também adora, idolatra esse pai, enfim, eles têm uma relação super bacana, embora ele tenha ali, você percebe em alguns trechos que ele tem um sentimento de melancolia ali por conta do falecimento da esposa, tá? Segura essas informações aí, de Yaya Garcia e Luiz Garcia, ok? Ah, detalhe, junto com Luiz Garcia e a Garcia mora um agregado. Aqui está uma característica das obras de Machado de Assis, que eu já falei nos outros vídeos, anota por gentileza, tá? Normalmente você vai ver essa questão desse paternalismo, as famílias têm um agregado. Sim, alguém que o pai e a mãe faleceu, alguém que não tem uma família e vai morar lá junto, tá bom? Por que isso acontece? Porque o próprio Machado de Assis, ele foi agregado durante muito tempo da vida dele, tá? Durante muito tempo da vida dele, ele morou de favor na casa dos outros, ok? Um pouquinho, eu sempre falo, né? Que um pouco do criador você vai ver na criatura. Então, um pouco do autor você vai ver nesse livro, ok? Agora vamos voltar aqui, vamos para um outro núcleo familiar. Nós temos a Valéria, ela é mãe do Jorge, a Valéria é super de classe alta, o Jorge é formado em Direito, e dentro da casa ali também tem uma agregada, também tem a Estela. O que acontece aqui, ó? Aqui vai começar um pouquinho do clima, quer dizer, do desenlace da história. A Estela, ela vai perceber que o Jorge tá apaixonado nela. O Jorge vai dar uma forçada, sabe? Tipo, olha, eu sou rico, eu sou formado, eu sou bonito, como assim você não quer? Você mora aqui de favor, eu sou superior a você. Ixi, Maria. Sim, aqui já começa alguma das críticas da ironia do Machado de Assis. Como assim você não quer? Ele vai forçar essa relação, a mãe dele percebe e vai tentar desvencilhar isso. Detalhe, tá? Estela não tá nada caída por ele. Na verdade, assim, Estela tem um sentimento por ele, tem algumas páginas, alguns textos, assim, que você percebe ela com um sentimento por ele, mas ela não quer dar o braço a torcer, não, porque esse cara, ele tá forçando a situação, ele se mostra superior, sabe? Ele tem um ar ali meio superior a ela, então ela não quer dar o braço a torcer, não. Sim, as mulheres de Machado de Assis, elas sempre têm um ímpeto. Normalmente não são mulheres boazinhas, não são mulheres fáceis de lidar,
são mulheres bastante dissimuladas, bastante inteligentes no quesito ali de ter uma situação, de ter um olhar do todo sobre a história, tá? E aí, o que ela vai fazer? A mãe vai falar assim, cara, eu preciso separar esse menino. Primeiro ela tenta convencer ele a ir pra Europa. Vai pra Europa, vai viajar, vai passear, não fica aqui não. Tenta convencer ele. Mas ele não quer, ele não topa esse papo. E aí ela força ele pra ir pra guerra. Sabe, ela tenta convencer, não consegue, vai lá pedir ajuda pro Luiz Garcia. Lembra o pai da Yaya Garcia? Vai lá pedir ajuda pra ele. Fala, olha, nossas famílias já são amigas, amicíssimas há um bom tempo. A minha família sempre ajudou a sua. Vem aqui, conversa com meu filho, tenta fazer a cabeça dele. Aí o Luiz Garcia ainda fala assim, você tem noção? Você tem noção de que ele pode morrer nessa guerra? Ela fala, não, eu tenho noção. Eu tenho noção, mas tá tudo bem, não vai morrer não, não vai morrer não, ele vai voltar com honras ainda. E realmente isso aconteceu. Realmente isso aconteceu. O Jorge voltou assim da guerra, olha, enfim, lá em cima, tá? Com a moral lá em cima. Eu tô passada, chocada. Bom, então aí ele convence o Jorge aí. O Jorge fala, talvez é isso mesmo, eu vou até mostrar. Olha só, ele queria separar na cabeça do Jorge, ele ia mesmo pra ir pra voltar com honrarias. Pra mostrar pra Estela que ele é esse homem que vale, que merece o amor dela, que ela tem que ficar com ele, que ele é o cara. Eu nunca te amo. Eu te alugo. Bom, aí vamos lá. Jorge tá lá na guerra e a situação aqui continua, tá? Continua. Ah, detalhe, quando a Valéria percebeu que a Estela e o Jorge estavam ali, quase, né, de um enlace, enfim, de um enlace amoroso, um namorico, mesmo a Estela não querendo ficar com o Jorge, a Valéria temia, né? Então, o que ela falou? Ela mandou a Valéria de volta pra... A Estela, perdão. Ela mandou a Estela, essa agregada, de volta pra casa dela. Sim, ela só tinha um pai lá, ela não tinha mãe, né? Era órfã só de mãe, mas mandou ela pra casa dela. Então, depois que o Jorge foi pra guerra, agora tá tudo bem. Entende? Tá tudo bem, Estela pode voltar a ficar aqui em casa. Eu até gosto da Estela. Ela gostava da Estela, ela só não queria que o filho dela se casasse com a Estela. Você entende? A Estela era uma boa menina, mas pra casar, pra ficar fora da família, não pra entrar pro sangue da família. Você entende aqui uma outra crítica de Machado de Assis? Bom, enfim. E aí, já que Jorge estava longe lá na Guerra do Paraguai, agora a Estela foi convidada a voltar. Estela também gostava da Valéria, ela voltou e tava tudo bem até então, tá? Aí Estela chega e fala assim pra Valéria, escuta, olha só, nesse período, pessoal, tinha uma forte pressão para as mulheres casarem, né? Escuta, olha só, eu preciso casar, eu tô na idade de casar, eu queria um marido, mas assim, um marido que realmente valesse a pena, um homem honesto, um homem trabalhador, um homem direito, um homem que gostasse de mim, enfim. Olha só, aqui tem um aspecto do Machado de Assis, tá? A gente achou que ela era de ímpeto, né, nos primeiros capítulos, né, que ela não tava nem aí, que ela não queria que arranjasse ninguém pra ela, não, que talvez ela iria se interessar por alguém, né? Mas aqui tá uma característica do Machado de Assis, tá? Todos esses personagens demonstram bastante ambiguidade psicológica, comportamental, enfim, tá? Uma hora eles parecem uma coisa, depois eles mudam de comportamento, de visão. Só por Deus, irmão. Tá? Voltando ao raciocínio. Aí, o que passou na cabeça da Valéria? Já sei, Luiz. Luiz era um senhor, tá? Era bem senhor ali, aparentando uns 50 anos. E a Valéria, perdão, a Estela, ela era novinha, 20 e poucos anos. Mas aí, Valéria tinha um poder de negociação. Valéria era da alta elite, Valéria segurava a casa, Valéria, enfim, o finado, né, tava morto, mas ela aprendeu muito bem como que se vive naquela sociedade, como que se manipula as pessoas, como que essa elite é hipócrita, como que ela direciona as coisas. Tá aqui mais uma crítica de Machado de Assis. Bom, e aí o que ela faz? Ela vai na cabeça do Luiz e fala, olha, você tá quase para falecer, sua filha precisa, e aí ela precisa de uma companhia, de uma mulher em casa. Agora que se você, imagina você falecer e deixar essa menina, ela precisa de uma mulher, de uma tutora ali. E também falou pra Estela, falou, olha, um homem já vivido, já com filho, não vai querer filho com você não, tem toda uma comodidade, um conforto que pode te dar, enfim. E aí, como os casamentos nessa época eram super arranjados, não tinha nada de sentimento, os dois se casaram. Sim, os dois se casaram, Estela foi pra casa de Luiz, deu tudo certo, se deu bem com a Yaya, elas ficaram amigas, enfim, até que chega uma carta de quem? De Jorge. Chega lá uma carta de Jorge. Jorge manda uma carta pro Luiz, eles eram meio que amigos, né? Mas aqui tem uma questão, tá, pessoal? É meio que amigos, mas assim, lembra que o Jorge era chonadão lá, era crush da Estela? Só que o Luiz não sabia.
O Jorge, quando foi pra guerra, ainda falou, eu preciso ir pra guerra, talvez é bom mesmo, porque eu vou mostrar pra essa menina que eu sou apaixonada, que eu devo honrarias, lembra disso? Que eu sou o cara, mas ele não falou quem era. Então, assim, era meio uma amizade cheia de segredos entre esses homens, entende? Bom, e aí o Jorge mandou uma carta pro Luiz, falou que lá ele tava se tornando realmente um homem, mas ele ainda queria o amor daquela mulher. Olha só, ele ainda queria o amor dessa mulher. Bom, e aí tá lá o Luiz lendo, um determinado dia, essa carta, ok? Em casa ali, tal. Aí daqui a pouco ele chama a Estela, fala, olha, vem cá, vem ver uma carta aqui, não sei o quê. Quando a Estela lê aquilo, ela sabe que aquela mulher, pelo que o Jorge tem sentimento, é ela. Ela sabe. Mas ela não deixa transparecer. Lembra que as mulheres aqui, lembra que os personagens são todos ambíguos, eles sabem ali de ser dissimulados? Enfim. Aí, quem chega nesse momento lá, enquanto tá lendo a carta? Yaya. Aqui tem um aspecto do Machado, tá? Yaya percebe, mulher com mulher ali, sabe? Percebe que a Estela tá escondendo algo que ela gosta. Percebe um certo sentimento. Olha só, o que o Luiz não percebeu, a Yaya, uma garota, percebeu, tá? Aqui tá um aspecto também machadiano dessa ideia que esses personagens são super inteligentes, são super sagazes, enfim. E aí a Yaya fica, meu Deus, e agora? Se a Estela separa do meu pai vai ficar triste, vai morrer na tristeza aí, eu quero a felicidade dele, eu não queria que isso desse rolo, enfim. Passa-se um tempo lá da historinha, a gente já tá aqui do meio pro final, Luiz fica doente. O Jorge volta da guerra, passou lá o período da guerra, o Jorge volta com as honrarias, volta com a pompa lá em cima, sabe? Com a honra lá em cima. E aí o Luiz começa a se aproximar muito de Jorge. A ideia era mais ou menos que assim, Jorge, vem cá, fica aqui perto de mim, eu tô quase pra ir, você vai ser aqui o tutor dessas mulheres. Eu preciso de algum cara de confiança, de algum amigo meu de confiança, né? Porque amigo mesmo não era. Preciso de algum amigo meu de confiança pra ficar aqui, pra dar respaldo pra essas mulheres caso eu faleça, porque eu já tô nas últimas aqui, eu já sou um senhor. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, o Jorge vai se aproximando cada vez mais desse núcleo familiar, mas ele vai ali, sabe, se contendo, ok? Ele vai respeitando essa situação. A Yaya, ela começa a criar uma aversão por Jorge. Aqui começa uma aversão, o capítulo nem explica por quê. Mas ela pega uma simpatia pela Estela, porque ela percebe que a Estela tá respeitando o pai dela. A Estela tá mantendo aquela distância, embora aquela carta mexeu com a Estela. Embora aquela carta deixou um sentimento ali, sabe? A Estela, e se? Você entende aqui? Bom, e aí continua a história e tal. O Jorge agora começa com essa relação, com esse cotidiano de estar sempre lá cuidando do Luiz, de estar vendo como é que tá a situação e tal. Começa a se engraçar com Yaya. E aí começa a criar um interesse dele por Yaya, e Yaya um interesse também por Jorge. Lembra que ela começou a se simpatizar ali e tal? Na verdade, ela começou primeiro a criar uma antipatia, e depois aquela antipatia virou uma certa, sabe, um certo interesse que você não quer afirmar, não quer dizer que está interessado, enfim. E aí ela se interessa pelo Jorge. Bom, o Jorge começa com os namoricos, com a Yaya, começam a se relacionar, dão super bem. Luiz fica feliz, porque afinal de contas é um cara formado em direito, é um cara que veio da guerra, é um indivíduo da alta sociedade. Luiz fica feliz, apoia esse casamento. Chega o momento de apoiar esse casamento, mas aqui na Yaya tá, será que o Jorge realmente gosta de mim? Será que o Jorge não gosta da Estela? Como é que tá esse negócio aí? O que você tá sentindo agora? Até que Luiz até que melhora daquela doença, mas aí ele falece um pouco mais, né? Falece mais pra frente aí, já no finalzinho do livro, por conta de uma questão do coração dele. Já era outro problema, sabe? Ele faleceu ali, ele tinha uma melhora, aí você fala, putz, agora vai dar certo. Agora vai casar, agora vai estar tudo bem, agora vai estar todo mundo feliz, a Estela vai ficar na dela, tá tudo certo aqui. Não. Ele tem uma melhora e depois uma leve pior e falece. Bate as botas o Luiz. Ah, tá de sacanagem, né? Aí a Yaya fica muito comovida pela perda do pai. Aí a Yaya bagunça a cabeça. Ela já não sabe mais se quer casar, ela não sabe mais o que ela quer da vida, sabe? Cai naquela tristeza mesmo. Bom, porque afinal de contas ela perdeu o pai lá, que era o amigo dela, né? Que era quem ela mais idolatrava no mundo, né? E aí ela vai agora ficar com uma certa, sabe, uma certa frescurite ali. Ela não quer mais casar com o Jorge, ela tá muito triste, enfim. Daí ela chega na Estela e fala, escuta, sei que você gosta dele. Ele não gosta de mim mesmo, ele gosta e sempre gostou de você, vai lá, fica com ele. Eu vou ficar sozinha aqui, meu pai já faleceu mesmo, tá tudo certo.
Mas a Estela, nesse momento, pessoal, ela tem, assim, um sentimento volta, sabe? Eu até acho que em determinados momentos, quem deveria levar o nome de personagem principal é a Estela, porque ela é uma personagem muito mais forte, você entende aqui? A Yaya, ela só passa a ser personagem principal ali, aparecer muito mais na história, do capítulo 5, 6 em diante, tem 17 capítulos da história, então quase do meio pro final, você entende? Bom, e aí a Estela dá uma ajuizada ali na história, sabe? É muito mais razão. Ela fala, não, acabou já pra mim, tá tudo certo, eu já casei com seu pai, eu já vivi aqui o que eu tinha que viver, eu vou pra fora, eu vou viver sozinha, eu vou viajar, eu vou sair da cidade, você casa com o Jorge, vai criar sua vida, você e eles são mais novos, tá tudo certo. Olha só o papo da Estela. E aí, é isso mesmo que acontece. Depois de um tempo, a Yaya decide casar com o Jorge, digamos, com a bênção, né? Ela gostava, tá, pessoal? Ela gostava da Estela, ela tinha um carinho pela Estela. A Estela cuidou do pai, a Estela realmente foi fiel pro pai, sabe? Esses personagens, volto a te falar, eles têm certa uma ambiguidade aqui, ok? Bom, e aí ela casa com o Jorge, Estela vai morar longe. A história acaba aqui, tá? Tá tudo certo. Esse é o último final feliz que tem do Machado. O último final feliz. Normalmente os próximos aí, casaizinhos, as próximas histórias dele nunca ficam, sabe? Se foram felizes para sempre. Enfim. E aí, eles ficam casadinhos lá, a Estela tá lá longe e a história acaba aqui. Agora eu quero falar pra você, qual que é a mensagem disso, de todo esse enredo, o que eu levo? Pessoal, qual que é a crítica machadiana aqui? Primeiro, essa relação interpessoal das pessoas, dos casamentos, dos lances matrimoniais que não eram por sentimento, eram por interesse. A Estela não casou pelo Luiz porque amava ele, sabe? O Luiz não casou pela Estela porque amava ela. Casou com a Estela pra Estela ficar com a filha. A Estela casou porque estava na idade, porque queria um conforto ali. Afinal de contas, ela era agregada daquela casa, como que ela ia se sustentar, né? Depois que faltasse ali Valéria. Jorge queria, talvez ele nem gostava tanto, ele queria exercer o poder ali, sabe? Era mais um ego em cima da Estela. Então tem aqui a relação interpessoal cheia de hipocrisia dentro dessa burguesia. Que papelão! Falar mais o quê de uma situação dessa? O Machado de Assis também critica bastante essa burguesia. Ele vai falar dessa crítica da burguesia, dessas relações que não tinham sentimento, não tinha veracidade, não tinha transparências nessas relações. Lembra que a relação de amigo entre eles, Luiz e Jorge? Luiz nunca ficou sabendo que Jorge realmente era apaixonado por Estela. Você entende aqui? Bom, um pouquinho também aqui a relação paternalista. Lembra que eu falei que o Machado de Assis ele foi agregado durante muito tempo aí da vida dele? Então ele coloca sempre isso nas obras dele, essa relação paternalista que teve sempre muito no Brasil, né? Desses agregados de ficarem de favor na casa dos outros. Outra questão aqui. Havia muita aparência, essas pessoas não tinham uma essência. Não há um personagem que do começo ao fim ele foi fiel e autêntico ao seu comportamento, ao seu modo de pensar. Esses personagens sempre são muito ambíguos, como eu te falei. Outra questão e mais importante aqui. O Machado ele trata de uma questão abstrata. Ele fala da ação do tempo na vida e no coração das pessoas. Você percebe que a Yaya não ia casar e depois depois de uma conversa com a Estela, ela resolveu casar. A Valéria, sabe, aquela história, ela separou, mas depois ela faleceu. Aí quando o Jorge voltou, ela já tinha falecido. O tempo muda as coisas. O Machado de Assis coloca muito essa questão da mão do tempo na vida das pessoas, que o tempo ele direciona e ele muda o destino das pessoas, muda a forma com que essa vida ela vai se desenvolvendo. Isso é uma questão bastante delicada, bastante íntima do Machado de Assis. Ele consegue tocar nessa, sabe, como ver as pessoas e falar, nossa, verdade, né? O tempo, ele vai modificando o percurso das coisas. Aquilo que você imaginava que nem podia acontecer, no futuro, talvez, é aquilo que se desenrola. Ele tem essa sensibilidade, sabe? Com essa questão da ação do tempo nas vidas das pessoas, que transforma elas, seja para bom ou seja para mal. Seja para alguma ação positiva ou para alguma questão negativa. Bom, pessoal, mais uma obra de Machado de Assis aí, perfeitinha para você, tá? Análise técnica, enredo e no final como que você pode colocar isso na redação. Sempre nessa ideia de que nessa criatura que é o livro vai ter um pouco do criador, que é o escritor. Você sempre consegue relacionar isso. A ideia é que não tem como separar, sabe? Escritor de arte, né? Você sempre tem um pouco dele aí que fica respingando nessa obra.
Bom, espero que você tenha gostado. Comenta aqui qual outra obra você gostaria. Deixe também suas impressões sobre o livro, o que ele mais te tocou, o que você saiu diferente dessa leitura. E claro, compartilhe para aquele amigo, para aquela amiga que também vai fazer a prova, também quer fazer uma redação. Tenho certeza que ele vai te agradecer. Pessoal, brigadão por hoje. Vai lá, gabarita essa prova.